Bom, eu sou terapeuta ocupacional, né, de origem. E vou falar um pouquinho do nosso trabalho do exercer do ambulatório. Alguns colegas já falaram, né, também sobre isso. E depois estudei música, tenho formação em conservatório de música ainda na minha infância e adolescência, né? E depois eu tive a oportunidade de unir essas duas coisas. E através do mestrado que eu realizei em saúde do trabalhador, a gente passou a investigar um pouco mais sobre a questão do trabalho do músico. Então, a saúde do músico com esse olhar, né, da saúde do trabalhador, de uma forma um pouquinho mais ampla. E depois, esse ambulatório, ele levou à necessidade de fazer um outro estudo, que virou aí meu estudo de doutorado. Aqui, está estourando, Rabi, para vocês? Ou está dando para ver toda certinho? Tá ótimo, Ronise, dá pra ver bem. Bom, então o exercer já foi falado pelo João Gabriel, pela Carolina, pela Priscila, que são as pessoas que compõem hoje, né? A gente iniciou, a Carolina me falou, e o João Gabriel fundaram, eu desde o início eu fui convidada a fazer parte, e existiam outros profissionais vinculados ao exercer, e aos poucos esse núcleo foi ficando mais fortalecido, né? Que é a Carolina, a Priscila, o João Gabriel e eu, mas nós temos os nossos colaboradores. Cada vez que a gente precisa encaminhar para alguma especialidade, para algum outro profissional, a gente tem uma rede aí de apoio, né? Agora, o exercer, ele faz parte de um setor privado, a gente atende, cada um de nós atende em seu consultório particular. Então, quando eu fui para o mestrado na área de saúde do trabalhador, assim que eu apresentei os resultados da minha defesa, os dois professores avaliadores sugeriram que se transformasse em um programa de saúde pública. E eu agradeci imensamente por essa sugestão, porque através dela eu consegui conversar com os professores lá da UFMG, juntamente com era o meu orientador na época, o professor Tarcísio Pinheiro, infelizmente ele não pôde estar conosco aqui, e o doutor João Gabriel, e a gente fundou em 2009 um ambulatório de saúde do músico pelo SUS. Então, dá oportunidade aí para que todos os músicos tenham acesso de forma gratuita a um atendimento. No início, era um atendimento que a gente conseguia ter uma carga horária maior, né? Eu fiquei cedida por um período para realizar, mas depois eu tive que continuar como voluntária, assim como o professor João Gabriel também. Depois agregou o nosso grupo o Leonardo Lacerda, que já falou, está aqui conosco, né? Nós temos outros médicos que participam do ambulatório, que estão sempre também de forma colaborativa. Tem um neurologista que trabalha com transtorno do sono relacionado ao trabalho. Como eu respondi lá para a Débora, nós temos um otorrino, laringologista, que está fazendo uma pesquisa agora sobre zumbido em músicos e formas de tratamento, né, possibilidade de tratamento através da música. Então, assim, esse programa, ele está em desenvolvimento, apesar de desde 2009, né, a gente ainda tem muita coisa para caminhar. E originalmente, Ravi, é muito interessante porque o nome inicial do programa era Programa de Atenção Integral à Saúde do Artista de Performance. A proposta era inserir os bailarinos, os atores, né, e os músicos. Mas pelo fato da gente já vir com essa história do exercer, o professor João Gabriel trabalhar na faculdade de música, eu já trabalhar, né, com esses atendendo os músicos, naturalmente esse ambulatório acabou tendo um foco 90%, talvez até mais dele, em saúde do músico. Mas o professor Tarcísio já orientou uma fisioterapeuta no estudo com bailarinos, né? E, por coincidências, entre aspas, no início desse ano, nós reunimos com o objetivo de retornar essa proposta inicial, que é do ambulatório mais ampliado, né? Então, esse programa, eu vou explicar um pouquinho mais como que ele funciona, mas a partir dele nós criamos um grupo de autogerenciamento da saúde do músico, que se tornou, então, o objeto de pesquisa do meu doutorado. Então, a minha história acadêmica e clínica, ela é costurada, né? Ela é toda alinhavada. A clínica me leva para a pesquisa, o resultado da pesquisa me leva para a clínica de novo, de uma forma mais ampliada, né?
E eu sempre gosto de refletir com as pessoas sobre essas questões, né? A arte, o trabalho e a dor. Eu não vou me ater nisso aqui agora, mas é algo que sempre que eu começo a fazer uma palestra, um workshop, eu trago essa reflexão, né? Isso, no início, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma pergunta quebra-gelo para os violinistas de orquestra, que era: o que é para você ser músico? E vinha muita emoção na fala, vinha histórias familiares, mas quando a pergunta seguinte era: e como é trabalhar como violinista na orquestra? O tom de voz mudava. Bom, porque na orquestra, eu falei que se eu tivesse alguém para me orientar na época, fazer uma análise do discurso, só essa pergunta quebra-gelo já daria um grande trabalho, né? Então, a gente vê aí essa dificuldade, muitas vezes, dessas correlações. Eu me lembro do meu co-orientador, que era violinista, na minha qualificação, quando eu falei que o músico tem que ser visto na perspectiva da saúde do trabalhador, como todos os trabalhadores, né, com todas as questões, ele levou um susto. E depois ele se assustou com o susto dele. Né? Por que que isso despertou esse medo? Então, acho que é importante a gente trazer foi falado aqui antes, essa questão do silêncio, né? A cultura do silêncio, sentir dor faz parte da profissão, são vários tabus aí que precisam, estão sendo quebrados, mas ainda precisam ser quebrados mais, né, de forma mais intensa, de forma mais definitiva. Então, a gente sabe que o trabalho do músico, ele exige muito, a gente tem uma fragilidade aqui no Brasil, vou falar do Brasil, que é de onde a gente está, né? Eu esqueci de dizer, eu moro em Belo Horizonte, esse trabalho é desenvolvido aqui em Minas Gerais, e que também o nosso ambulatório de saúde do músico, ele fica dentro do Hospital das Clínicas, que é vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, ele é um ambulatório que também tem um papel aí de formação de profissionais. Então, essa fragilidade política, social, faz com que a gente esbarre em algumas questões que dificultam mais ainda a, a trazer para essas pessoas uma condição melhor aí de saúde e de trabalho, né? Eu não vou me ater nessas falas, mas só itens dessas falas que eu achei importante na época do mestrado, mostrando a questão que nós chamamos na época de uma percepção de risco fragmentada. O que é isso? Eu percebo muitas coisas que estão no externo, mas às vezes eu não correlaciono essa questão externa com a minha forma as minhas queixas, os meus sintomas, né? Então, eu vejo que a eliminação está ali, que eu fico torta, mas às vezes eu tenho dificuldade de associar que a minha dor no pescoço está relacionada à forma como eu me posiciono para ler a partitura que está mal iluminada, né? Então, a questão da mudança, muitas vezes a pessoa, a falta de perspectivas em alguns tratamentos convencionais, fazendo com que as pessoas abandonem o tratamento para retornar ao trabalho, mesmo sem ter resolvido os seus problemas. A desinformação é algo que eles mesmos trazem como dificultadores aí para cuidar de si, né? E aí depois eu vou falar o que a gente tem feito em relação a isso. Essa história de que sentir dor faz parte e que, ao mesmo tempo, o prazer pode evitar o adoecimento. Eu tive, na época, ainda fazendo estava fazendo disciplina isolada ainda na época do mestrado, e uma professora citou que os músicos eles adoeciam menos de doenças relacionadas ao trabalho, porque ele era muito satisfeito com o que ele fazia. Uma professora da área de saúde do trabalhador. Eu levantei a minha mão e falei: professora, eles adoecem menos ou eles aparecem menos nas estatísticas de saúde do trabalhador. E essa pessoa que eu, enfim, tenho um carinho imenso, 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 ela falou assim: eu preciso falar com você. E quando eu cheguei na sala dela e fui, né, levando as questões, ela falou assim: você acaba de quebrar um paradigma para mim e eu acho que para nós aqui da equipe de saúde do trabalhador. Então, olha como que o fato do próprio músico, né, já foi colocado aqui também, que muitas vezes ele procura serviços mais alternativos, o medo do médico falar que ele tem que parar de tocar, então eu acabo não indo, ele não chegava nesses setores aí.
As primeiras notificações que a gente fez, que aqui no Brasil a gente tem o SINAM, que é o Sistema de Notificação, né, de Agravos, e a saúde do trabalhador, ela tem 11 agravos que são notificáveis. As primeiras notificações, eles entraram em contato com a gente para saber o que estava acontecendo com os músicos que estavam adoecendo, que estavam começando a adoecer. Olha, né, a loucura que é isso. Então, é importante a gente falar que, além das questões pessoais, além da questão da consciência corporal, de tudo, é preciso olhar a atividade do músico nessa forma mais abrangente, né? As relações interpessoais estamos falando aqui sobre a questão da ansiedade, sobre as queixas, também sintomas físicos, emocionais, foi muito bem colocado aí pelos colegas, né? Até abrangendo o lado, né, espiritual, social, né? Então, a gente precisa entender o processo de trabalho desses músicos, o ambiente, as condições de mobiliário, as condições da organização do trabalho, porque dentro da saúde do trabalhador, a gente percebe que a organização, ela costuma ser mais adoecedora do que as próprias condições de trabalho, né? Foi falado aqui também a questão dos músicos trabalharem em diferentes ambientes de trabalho, né? Eu trouxe aqui também, músicos de orquestra tocam em várias orquestras, dá aula, toca em casamento, né? Então, isso vai aumentando também essa exposição ao risco, vai diversificando, mas também vai aumentando. Então, quando a gente vê todos esses fatores de risco aí, o repertório, são coisas que não só a gente vê na clínica, mas também nas pesquisas, né, já mostram isso. É importante pensar nos determinantes sociais em que essas pessoas estão envolvidas. Isso é a base para tudo. Não adianta, às vezes, a gente falar de um ambiente de trabalho totalmente prazeroso, que traga boas condições, sendo que as dimensões sociais, às vezes, elas vão ser uma barreira, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Já foi falado aqui sobre a prevalência de sintomas, então só estou citando aí que a variação é muito grande também entre as pesquisas, né? Uma vez que são pesquisas diferentes, que envolvem grupos de profissionais, grupos de estudantes, então é possível que tenha essa variação mesmo. E, além da dor, além da questão auditiva que a gente já falou, do sofrimento mental, a gente destaca também as questões das alterações de sono, das doenças dermatológicas, que chama de dermatoses ocupacionais. Nós temos músicos que desenvolvem dermatite de contato em função de materiais dos instrumentos. Nós já tivemos lá no ambulatório alguns casos assim. Esse transtorno do sono, a gente pegar principalmente as pessoas que tocam, né, durante a noite, tocam em 2, 3 da manhã, estão iniciando shows, como é que esse sono é reconstituído aí depois. Então, e essas coisas estão todas interligadas. Eu costumo brincar que indivíduo é aquele que não pode ser dividido. Então, a gente precisa entender isso como um todo, né? Então, independente se o músico toca em orquestra, em banda, se toca repertório clássico, popular, os estudos mostram que o adoecimento, ele existe e é de alta prevalência. Então, a gente precisa olhar para todos eles, né? A questão de aí vem desse macro para o micro, né? Como que eu me uso, como eu uso o meu corpo, como eu realizo as minhas atividades, a gente chama na saúde do trabalhador de modo operatório. Eu trouxe o exemplo aí do violonista, que foi, inclusive, foco de estudo meu do doutorado, que você, no mesmo instrumento, pode trazer diferentes formas de uso do corpo. O mesmo músico pode tocar de formas muito diferentes. E cada forma dessa pode, quando foi mostrado, né, as áreas do corpo mais atingidas, de acordo com a forma como eu realizo minha atividade, essas áreas podem ser diferentes. Então, é importante a gente pensar também nessas possibilidades que, muitas vezes, o fato de ter outras possibilidades de fazer pode facilitar para nós, profissionais da saúde, aí, na orientação de encontrar um modo que seja mais saudável, que traga mais bem-estar, né? Então, não é só o equipamento, mas como eu me posiciono nesses equipamentos,
né? Ao invés de eu ir até o instrumento, eu trago o instrumento até mim. Então, como que a gente vai trabalhando isso? E as questões de ambiente que eu já falei, a iluminação interfere, a temperatura interfere, o ruído interfere, o tamanho do espaço, né, interfere. Então, são muitos fatores aí que precisam ser avaliados em conjunto. Eu não vou falar da minha pesquisa, mas eu trouxe só esse resultado que eu achei importante para a gente discutir e refletir, que a postura, né, antálgica, ela mostrou aí que, no caso dos violonistas, quanto mais tempo eles tinham de experiência, mais eles tinham flexão de tronco. E aí vinha a história, né? Mas pode ser pela idade também, porque tem outros fatores. Então, a gente fez um teste, que é o teste pós-rock, que mostrou que não tinha relação com a idade. É pelo tempo de exposição mesmo. Então, isso é um fato para a gente pensar, né? Como que essas pessoas aí, ao longo da vida, vai mantendo algo que não está sendo benéfico para ele, e isso vai ser cumulativo. Então, a gente lembrar que esses adoecimentos, a maior parte das vezes, ele é cumulativo, é de um dia para o outro, é de um fator com o outro. Eu somo uma postura que está me causando tensão, né, que não traz benefícios para mim, com ansiedade, eu somo isso com a cobrança, eu somo isso com as condições do trabalho, com a quantidade de atividades que eu preciso fazer para ter a minha renda que eu, né, estipulei ali para que eu viva melhor. Então, é importante que a gente avalie essas questões também. Aqui são os sintomas mais frequentes que as pessoas têm nos procurado, né? A fadiga, a dor, a tensão, a dificuldade para concentrar, formigamento, a dificuldade na coordenação dos movimentos. A Carolina falou aí da distonia vocal. A gente tem acompanhado vários músicos aí com esse diagnóstico, né? A dor, que é o carro-chefe de quase todos eles. E aí, o que a gente está fazendo, né? O que a gente tem feito ao longo desses anos aqui? Bom, o Exercer, a Carol já colocou aí a data, né? Existe desde 1999. A gente trabalha, cada um no seu consultório, mas a gente comunica entre si, nós fazemos discussões de caso, fizemos várias palestras juntos, workshops juntos, cada um faz as suas também em universidades, em eventos, né? Luciana falou da Bracella, e eu já estive na Bracella, já estive com o Ravi, com o grupo de ouvista, a Carolina também já fez várias atividades, fez o trabalho na UENG. Então, a gente tem individualmente e a gente tem as nossas práticas coletivas. E discussões de caso também para alinhamento terapêutico, né? E a equipe é essa que está descrita aí, que eu já falei no início. E no ambulatório, que é um ambulatório público, né, do Sistema Público de Saúde, o SUS, a gente faz também uma avaliação compartilhada com toda a equipe. Nós temos médicos, médico do trabalho, o doutor João Gabriel, que é médico, que é músico, né, o médico da saúde do músico. Quando a gente precisa, a gente chama o psiquiatra que trabalha lá também. Nós temos neurologistas. O Leonardo Lacerda, com a sua visão de violinista e de pesquisadora aí dentro dessa área também de saúde do músico, acompanha nosso trabalho, acho que desde sempre, né, Leon? E essa consulta interdisciplinar, ela é iniciada com o residente da medicina do trabalho. Então, essa é a importância do ambulatório também de trazer formação. Eu já recebi vários alunos de terapia ocupacional também, que fizeram estágio, cada dupla ficava 6 meses comigo no ambulatório. Então, é um espaço de formação que é de extrema importância. Essas pessoas vão sair dali, vão trabalhar, né, em diferentes ambientes, então já vai com essa visão. Eles não são especialistas, não são residentes, os médicos não são residentes só da saúde do músculo, são residentes da saúde do trabalhador e dentro deles o ambulatório de saúde do músculo. No caso das terapeutas ocupacionais, das estudantes de terapia ocupacional, elas sim vão só para o ambulatório de saúde do músculo. Então, a gente faz atendimentos para as demandas individualizadas
faz visita técnica em ambiente de trabalho para identificar riscos, dar orientações, que são ações de vigilância, né, em saúde do trabalhador, mas sempre com o objetivo de melhorar as condições de trabalho. Fazemos o grupo de autogerenciamento da saúde do músico desde 2010, que esse grupo existe. Então, aqui a gente mostra como é que a gente faz a avaliação, né? No segundo slide aqui, a segunda foto é o professor Tarcísio, que é o outro médico que eu comentei com vocês. Então, os músicos levam seu instrumento, a gente avalia com instrumento, sem instrumento, tenta correlacionar a queixa com a forma como ele realiza. Às vezes, eles nos mostram vídeos também deles tocando. Então, a equipe eu já falei também, e exames quando são necessários, né? No grupo, a gente trabalha várias questões com eles, desde práticas de respiração, de automassagem, mas não é só a massagem, é perceber o corpo, a parte que está tensa, como que eu estou usando o meu corpo, que pode fazer com que haja essa diferença do lado direito com o lado esquerdo, por exemplo. Fazemos alguns exercícios de aquecimento para que eles possam repeti-los após, né, depois, antes de tocar, práticas de consciência corporal, ansiedade performance, aí com a ajuda da Priscila, que ela já falou que faz parte desse grupo, e que a gente agradece muito, sempre muito solícita, né? E a gente cria kits, eles mesmos criam kits para que eles façam antes de tocar e após tocar. E eu adoro usar metáfora. Quem já esteve comigo sabe disso. Então, às vezes, eu encontro músico que já passou no nosso ambulatório há mais de 10 anos e repetem essas frases, né? E eu acho muito legal como que o uso das metáforas para essas questões, elas facilitam o registro. Então, esses grupos, eles eram presenciais. Em função da pandemia, a gente começou a fazer ele online e continuou mantendo ele online. Além disso, a gente faz diálogos e parceria com as universidades, principalmente a UFMG, a UENG, a Universidade de São João del Rei, que o professor Abel estava aqui representando também. Pesquisas e formação, que eu já falei dos médicos, né, dos residentes, encaminhamentos para especialistas quando necessário. E aí, o que eu vejo, sabe, Rabi? Assim, além do que foi falado, e que eu estou muito feliz de ouvir, né, que não somos, que estamos falando línguas semelhantes, essa informação, acho que essa rede vai ajudar muito essa informação chegar onde precisa, ampliar essa ação para outros artistas, ampliar a oferta de ações no sistema de saúde público, né? Qual a possibilidade que a gente tem aí de fomentar em profissionais de outros estados do Brasil que possam fazer situações como a gente faz no ambulatório, inclusive a gente já se colocou à disposição outras vezes, né, em outros lugares, caso precise, a gente pode dialogar, auxiliar, né, nessas equipes. Eu acho que a capacitação em serviço é algo que funciona muito bem, né? Inserir e reinserir, né? Carolina falou que ela deu aula há muitos anos na UENG, e eu escuto sempre dos músicos, a gente tinha que aprender isso era desde o início, a gente tinha que aprender isso na faculdade. Então, trazer para as universidades disciplinas que possam ajudar os músicos, né, com essa temática. Cursos de formação, quem sabe essa rede vai poder promover alguns cursos de curta, de média, de longa duração, e eventos, né? As políticas públicas dentro do possível. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Não sinta o peso nos ombros, tá, Ravi? Assim, quando a gente coloca esse tanto de expectativa, acho que a gente tem que sim trabalhar juntos. Estou aqui super disponível, super aberta, né? E muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Então, aí é o nosso Obriga- e-mail. Obrigado, Ronise. Muito obrigado.